Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Fundamentos da Informática, e estou preparando esse vídeo, justamente para explicar como criar a máquina virtual no VirtualBox. Eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte eu vou explicar especificamente a parte de configuração, criação e configuração da máquina virtual. Na segunda parte, aí eu explico da instalação do sistema operacional. No caso, o sistema que a gente vai estar utilizando é o Linux, especificamente o Ubuntu 20.04, 64 bits. Vamos lá? Bom, nós temos aqui, nessa janela, a configuração inicial da máquina virtual. Então, para iniciar, você vai no menu novo, ele vai abrir a janela, pede para que você defina o nome, tá? Vou colocar o nome aqui MV da máquina virtual. Depois você vai definir qual é o tipo dessa máquina virtual. No caso Linux. Por acaso aqui ele já me deu a configuração que eu vou precisar, que é o Ubuntu 64 bits. Se eu quiser usar outra distribuição, é só procurar aqui, tá? Na lista. Muito importante, tenha certeza que aquela ISO que você fez download, ela seja compatível com essa configuração. Tem a opção também de 32 bits, tá? Aí é só baixar a ISO correspondente e configurar da maneira correta. Vamos avançar ao próximo. Aqui é a questão da memória, tamanho da memória. Como a gente vai estar utilizando no Linux, não precisa colocar um tamanho de memória exagerada. Desde que não ultrapasse o limite de metade da memória física que você tem na máquina hospedeira, é tranquilo. Exemplo, você tem 4 GB de memória no seu computador, você pode criar uma máquina de até 2 GB. Okay? Se tiver alguma dúvida, é só olhar o gráfico. É só não ultrapassar aqui o limite, tá, do gráfico. Okay? No caso aqui, eu vou deixar 2 GB. E vou avançar. Aqui ele pergunta sobre o formato do disco. Tá? Pode escolher essa opção padrão mesmo. Tá? Aqui também, mesma coisa. Dinamicamente alocado. Só fazer um comentário nessa parte. Funciona da seguinte maneira. Se você escolher 20 GB, tá, no tamanho do seu disco rígido, ele vai ocupar esse espaço somente conforme vai sendo utilizado. Se você escolher a opção de baixo, que é tamanho fixo, ele já vai ocupar esses 20 GB, mesmo que eles não estejam sendo utilizados. Então ele já reserva esse espaço. Então a melhor opção é sempre essa primeira aqui, o dinamicamente alocado. Tá? Aí você consegue otimizar o espaço que você tem no seu computador. Então verifique, se o seu HD tem espaço pelo menos para criar de forma dinamicamente alocada a máquina virtual. Ok? Então vamos continuar. Aqui o tamanho do disco, tá? Vou colocar aqui aproximadamente 20 GB. Já é mais do que o suficiente. E finalizou essa primeira etapa, ok? Agora a gente precisa alterar algumas configurações que vão estar disponíveis, tá? Clicando no botão direito aqui e escolher configurações. Aí vai abrir uma nova janela e a gente vai precisar fazer algumas alterações. Vamos fazer um verdadeiro checklist, ok? Nessas alterações aí. Bom, continuando, então, nós temos aqui a nossa máquina virtual e vamos alterar algumas configurações. Na parte geral, não precisa alterar nada, mas na parte do sistema, nós teremos que modificar algumas coisas.
Por exemplo, verificar se o I/O a PIC está habilitado. No meu caso aqui já está habilitado. Outra coisa, verificar a memória. A memória confere, conforme eu coloquei a configuração. Na guia processador, eu tenho que verificar justamente se este item está habilitado, o PAENX. Caso não esteja, que nem aqui acontece isso, eu tenho que habilitar. Se não habilitar, esse é o motivo para não funcionar a máquina virtual. Tá? Primeiro motivo para não funcionar. Então sempre verifique. Algumas vezes ele já vem habilitado. Na última guia aceleração, a gente só dá uma conferida para verificar se está selecionado. Ok? Vamos para o monitor. Em monitor, a gente vai aumentar ao máximo a memória de vídeo. Vamos também habilitar a aceleração 3D. Não é necessário habilitar a aceleração 2D. Por quê? Porque o 3D já tem os recursos. Tá? As outras guias não precisam alterar nada. Tela remota, captura de vídeo. Ok? Vamos em armazenamento. Essa parte aqui é muito importante. Tá? Aqui eu vou indicar onde se encontra o meu arquivo ISO. Dessa maneira, quando eu ligar a máquina virtual, ele já vai iniciar o processo de instalação. Seleciono aqui o disco em vazio. Depois vem aqui no IDE e seleciona o arquivo ISO, de acordo com a pasta que você salvou. Ok? Verifique depois que você selecionou o arquivo ISO, ele fica aparecendo aqui o nome da ISO. Ok? Então vamos continuar. Na parte do áudio não precisa alterar nada. Em redes, essa parte é muito importante, porque o ideal é que você configura que a máquina virtual consiga acessar a internet desde o início do seu processo de instalação. Quando você está instalando o Linux, ele instala o sistema enquanto ele já vai atualizando. Ele é diferente do Windows. O Windows primeiro ele instala o sistema e depois ele vai atualizar. Tá? Então é muito importante que você consiga garantir que tem internet, para que você não tenha um retrabalho de fazer atualização. Tá? No caso aqui, eu vou mostrar uma das opções, uma das maneiras de você configurar a máquina virtual e que vai funcionar a internet. Tá? Principalmente se você não conhece a rede que você está usando, essa maneira aqui, esse método é um mais fácil, né, de configurar. Eu vou vir aqui em conectado a e vou escolher placa em modo bridge. Depois eu vou habilitar avançado e escolher o modo promíscuo. Em modo promíscuo, eu vou escolher permitir tudo. Tá? Para que serve isso? Aí é a questão do tráfego de dados, né? Tráfego da rede. A sua máquina virtual vai se comunicar com a máquina hospedeira e com a rede local e também com a rede externa. Tá? Continuando, portas seriais não precisa alterar nada. USB também não precisa alterar. Pastas compartilhadas, se você quiser criar um diretório para compartilhar arquivos da sua máquina hospedeira para a sua máquina virtual e vice-versa, esse aqui é o momento. Tá? Também, claro, você pode criar depois esse diretório. É possível fazer alterações nessas configurações mesmo depois que você já criou a máquina, instalou. Porém, você precisa desligar a máquina virtual. Você não consegue fazer alterações com ela ligada. Tá? Bom, então nós finalizamos essa parte da configuração. Se tudo estiver
correto, né, tiver ok, ele já vai inicializar o processo de instalação do sistema, tá? Bom, veja que está inicializando a nossa máquina virtual. Está carregando o sistema, tá? Se tiver algum erro naquelas configurações que a gente colocou lá de início, ele já nem vai chegar nessa parte aqui, ok? Só lembrando, né, que essa versão que eu estou utilizando aqui é Ubuntu 64 bits 20.04, ok? Porém, esse passo a passo que eu mostrei para vocês aí, você consegue aplicar para as versões mais antigas também. Bom, pessoal, se estiver tudo correto, ele vai chegar nessa tela de instalação do Linux, ok? Do Linux Ubuntu. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Depois eu vou fazer um segundo vídeo explicando passo a passo da instalação, né, configuração do Ubuntu, ok? Até mais!